o senhor ganhou como mais bem votado, isso não é um acidente, quer dizer, não é fácil ser eleito, muito menos ser o eleito em primeiro lugar. O senhor não fez um discurso para todo mundo, um discurso para a galera, né, o que ajudaria também a chegar em primeiro lugar. E sempre foi muito objetivo, muito sincero e foi gradativo. Como eu falei até antes da entrevista, ninguém te deu nada. Você foi lá e conquistou teu espaço. Agora, o brasileiro, a imprensa, e aí, no caso, o meu mandato é me ascendir, é exercer a minha profissão, tentar ser o mais imparcial possível, mais isento e trazer o contexto para a população. Aprendeu a ver um pouquinho mais de política, se envolver um pouquinho mais de política, entender quem que está no STF, quem que é seu deputado, quem que são seus ministros, e dentro disso passou até a olhar um pouquinho mais para o globo. Onde que eu quero dizer? Viu a situação da Venezuela, viu a situação da Argentina, vê a situação dos Estados Unidos, né, onde também teve uma inflação que não tinha muitos anos. Maior que a do Brasil. Maior que a do Brasil, quer dizer, desarrumaram uma casa arrumada, né? Isso. Mas há outras também, como a da França, tudo mais. Mas o Brasil, ele é muito perigoso, que ele é capaz de fazer algo até pior do que os outros lugares não têm. Onde que eu quero dizer? Uma crise na Venezuela com o tamanho que ela tem uma magnitude. Agora você imagina se o Brasil se transformasse numa Venezuela ou se o Brasil tivesse a situação que a Argentina tem, embora pareça ficção, mas na Argentina acho que de cada 10 cidadãos, 4 não trabalham, vivem do dinheiro que outros 4 trabalham e 2, 3 são funcionários públicos, alguma coisa assim, né? É uma conta bem assim. Isso. E até o agronegócio lá é taxado com o tal do contenciones, né? E ruiu, né? O agronegócio na Argentina ruiu. Que era um orgulho nacional. Era uma potência. A Argentina chegou a ser um dos maiores produtores de carne do mundo, né? Tinha um comércio, uma pecuária extremamente forte, trigo forte. E hoje, no começo desse ano, eu tive notícia de terra sendo vendida lá $100 o hectare. Então, eles conseguiram destruir tudo, como eu estava falando para você. Isso por conta de uma política populista. Por conta de uma política populista e daquela velha mania de imprimir dinheiro. O que as pessoas não conseguem entender é que a inflação não é um fato, a inflação é uma consequência. Ela é um sintoma de algo que foi feito errado, de uma política econômica que foi feita contra o povo. Por que contra o povo? O imposto já é algo que pesa muito sobre a população. E o pior dos impostos é a inflação. Por quê? Porque o governo se capitaliza, ele imprime dinheiro e tira o poder de compra da população. Então, se você tem R$10, ele passa a valer 1. Hoje, eles estão falando num auxílio de R$600. A se concretizar o que o STF decidiu hoje, o que o Gilmar Mendes decidiu hoje, dentro de um ano, mais ou menos, esses R$600 vão estar valendo R$100. Então, na verdade, ao invés dele pagar a promessa de campanha de subir o auxílio para R$600, ele está a longo prazo reduzindo para 100. Ou seja, em comum que a gente tem, falando da situação do norte-americano, mas trazendo principalmente para a pobreza aqui, para a Venezuela e a Argentina. Sim. O grande vilão do cidadão médio e do pobre é a inflação nesses países, onde gera migração para outros lugares. Sim. E tudo mais, uma vida de passar fome e tudo mais. Exatamente. No Brasil, quando fala que a gente pode, tomara que não, repetir a situação deles, por uma política desastrada, chegarmos à inflação e depois conter a inflação, não é da noite para o dia. Tanto é que eles não deram conta até hoje disso, né? É bem mais difícil, bem mais complexo, bem mais amargo, bem mais impopular, tanto que uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi fazer a reforma da Previdência. Isso aí deu um aceno muito positivo para o mercado. E o que acontece? Riqueza gera riqueza. Você tem uma economia em ordem, outros países começam a investir no seu país, empresas começam a se formar, você gera mais emprego, gera mais riqueza e aí todo mundo ganha. Por isso que em países desenvolvidos, onde corre mais dinheiro, até os empregos mais simples são melhores remunerados. Então esse é um grande problema, essa falácia achando que o governo não ajuda. O governo, se ele não atrapalhar, ele já está ajudando muito. E é esse o ponto, eles querem fazer um governo populista, assistencialista, e o mais engraçado é o seguinte, boa parte dos brasileiros de classe C e D tem uma mentalidade, e isso é quase que estrutural, anti-empreendedorista, o empregador, tem raiva do patrão, tem raiva das empresas. E eu vi algumas declarações durante a minha campanha de sujeito falando que ia votar no PT porque tinha asco do patrão dele, tinha raiva da empresa e não sei o quê. Porque ele não sabe que é o seguinte, vai quebrar a empresa, ele vai ficar desempregado. É uma conta muito simples.
Estado não gera riqueza, Estado só consome, só destrói, só usurpa. E eles estão fazendo isso da maneira mais terrível. Aquilo que eu estava falando para você, não conseguiu tornar o Congresso inútil, eles vão atropelar com o STF. Se eventualmente não conseguir atropelar com o STF, eles vão tentar resolver comprando. Se não conseguir comprar, eles vão fazer igual fizeram com o Celso Daniel. Porque, eu repito para você, o PT é uma organização criminosa, isso não é um partido.